Pronto, gente, estava só anotando aqui o nome de vocês na lista, mas, primeiramente, boa noite, tá bom? Acredito que todo mundo está conseguindo me ouvir, não está? Boa noite, professor. Perfeito. Boa noite, professor. Então é assim, gente, hoje nós vamos precisar ativamente que vocês participem. Eu falei para vocês que a gente ia utilizar uma dinâmica hoje, que ela foi utilizada muito no NASF, onde eu passei, né? Ela é uma atividade simples relativamente, mas que tem um reflexo muito grande sobre a perspectiva da mulher que está entrando no processo de abordagem, né, psicossocial dos casos da violência, né? O que é que acontece? Essa violência por si só, ela desconstrói um autoconceito, né? Por exemplo, nós temos uma caracterização de cada um aqui, né? Então, se eu fosse perguntar assim, Amanda, Nayara, Larissa, Patrícia, Maria, quem são vocês? Vocês iam falar aqui, professor, eu sou tal, tenho tantos anos, trabalho, estudo, né? Realizo tais atividades, gosto de realizar tal. Acho que minha maior característica é essa. Isso é uma identificação social. Isso é o que vocês são, né, nos grupos que nós conhecemos e o que vocês têm também como autoimagem, né? Nós temos uma construção muito importante das nossas características próprias, né? Então, por exemplo, eu, Adilson, eu me acho uma pessoa muito paciente, por exemplo, né? Isso é uma característica minha. Curiosamente, alguns estudiosos da área da psicologia, da antropologia, entre outras áreas, conceituam que não só a mulher, mas, por exemplo, crianças, quando passam por episódios contínuos de violência, a mulher, quando passa por episódios contínuos de violência, elas têm uma quebra da sua autoimagem. Elas não conseguem mais se ver como, por exemplo, olha, eu sou uma mulher que eu gosto muito de cuidar do corpo. Eu sou uma mulher que gosta muito de estudar. Elas perdem essa característica. Essa característica que relaciona-se ao que nós chamamos novamente de autoimagem, ela é importante para que a gente possa dar continuidade nos nossos projetos. Quando a gente viu na última aula aquela imagem que tinha 4 pilares, né? Nós tínhamos lá sobre o projeto de ser, sobre o entendimento de quem são vocês. Não, eu preciso retomar a minha vida, né? E a retomada da vida, ela vem, né, novamente com a identificação das suas características, né? Gente, a nossa atividade hoje, ela é uma atividade que vai requerer de vocês o que vocês veem sobre vocês. E o outro é o que vocês veem sobre os outros, né? Ou sobre as outras colegas de vocês. E qual é a importância disso? Primeiro, é identificar em vocês o que vocês veem de mais forte e a gente utiliza isso ao nosso favor. Porque, olha, por exemplo, vamos imaginar a Nayara, né? Então, a foto da Nayara aqui na plataforma, ela está modelando lá, né? Está lá perto da árvore de Natal, toda lá igual uma modelo. Isso significa provavelmente que ela gosta de tirar fotos e tudo mais. A gente valoriza, né, as atitudes que trazem prazer para o indivíduo. Mas as pessoas precisam reconstruir, né? As pessoas precisam reencontrar essas características que têm em si, que muitas vezes elas ficam perdidas e elas não podem sumir, né? Elas não podem desaparecer, porque isso é inerente a todos nós. Na sociedade onde nós vivemos, habitualmente nós perdemos um pouco dessas características pelos afazeres que nós temos que nos exerce, né? Nos pressiona de uma forma que a gente deixa de lado algumas situações importantes. Então, ó, eu vou dar um exemplo. Eu, Adilson, né? Eu adoro. Olha, gente, é absurdo isso, né? Mas eu sou mestre churrasqueiro. Eu adoro fazer churrasco para os outros, vocês acreditam?
Pô, o prazer que me dá, olha, vamos para casa, vamos lá para o apartamento, eu vou fazer um churrasco para todo mundo. Isso, para mim, é gratificante. Isso me traz prazer, né? Eu gosto de comer, mas fazer para os outros me deixa muito mais feliz, né? Então, se eu for privado da minha conceituação, daquilo que me faz feliz e alegre, eu vou perdendo um pouco do sentido, né, nas realizações. Mas, gente, vamos começar, tá? Eu vou espelhar aqui para vocês, e só um minuto. Vocês estão conseguindo ver o slide, gente? Sim ou não? Ainda não. Agora sim. Apareceu? Ainda não, professor. Agora. Sim, professor, estou vendo. Todo mundo está vendo, né? Então, gente, olhem só. Eu passei o slide agora e aqui tem uns números, né? E cada número, ele tem um adjetivo. Lembrem que eu falei para vocês que muitas vezes no ato da violência, seja ele infantil, seja contra a mulher, a gente perde identidade, né? E olha que interessante. Não estou dizendo que vocês passaram por atos de violência nem nada do tipo, mas hoje vocês vão ajudar vocês a entenderem um pouco mais sobre si e sobre, né, as amigas de vocês. Como é que vai funcionar? Eu tenho o nome de todo mundo aqui, a gente vai de uma por uma escutar e vocês vão dizer qual é o número desses que vocês mais se relacionam. Por exemplo, professor, eu acho que a minha característica maior daí é a paciência, o número 4. E aí eu vou perguntar para vocês Professor, o seguinte. Oi? Não sei se é aqui, mas está falhando. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir bem ou só é colega? Tá falhando também no meu. Eu vou botar aqui, tá no máximo o volume, eu vou até aproximar mais aqui o microfone para ver se melhora, tá bom? Se tiver falhando muito, vocês avisam, tá? Então, vocês vão identificar a característica, né, o número de vocês, e depois vocês vão responder o que é que te faz ser assim, né? O que é que te faz ser paciente? O que é que te faz ter sabedoria, né? Como é que você constrói isso dentro de você? É importante para a gente relembrar como pode ocorrer essa nova conceituação, essa nova formação de um adjetivo C, tá? Vocês ouviram a explicação, gente? Sim ou não? Sim, professor. Sim. Então, a Joseli, você está me ouvindo aí, Joseli? Sim ou não? Sim, professor. Ok. Joseli, então me diga uma coisa, de todas essas características que você está vendo aí, qual você acha que mais se adapta a você? Independente, professor. Independente? E agora eu quero que você me diga uma coisa. O que te fez ser assim? Como você vê isso como importante na sua vida? Como eu vejo como importante... Só um minutinho, professor, eu vou botar aqui no carregador, que está 2% agora que eu vi. Tá bom. Bom, como eu vejo, acho que devido a ter passado por muitas situações que outras pessoas precisavam da minha ajuda em casa, eu acabei tendo que criar responsabilidade, né? Aí aprendi com as pessoas da rua, não dentro de casa. Aqui eu tinha que ir atrás e que eu não poderia contar com mais ninguém. Então era só eu e eu, não tinha eu e Deus, né, no caso. Entendi. Eu acho que eu acabei agora, aprendendo. entendi, Joseli. E olha, eu vou lhe dizer uma coisa, a independência, ela é uma característica que ela está ao nosso lado para a gente poder tomar as nossas decisões, né? Isso nos ajuda a construir, né, com até mesmo mais segurança aquilo pelo que a gente procura, né? E agora, Joseli, eu queria lhe pedir uma coisa. Você tem aí várias palavras, né, vários adjetivos, e eu queria que você dedicasse um desses objetivos a uma das nossas colegas que estão aqui na sala de aula.
você pode escolher qualquer um desses adjetivos e dedicar a alguém. Qual você escolhe para quem você quer mandar? Eu escolho a Mainara. E qual palavra você dedica para Mainara? Trabalhadora. Trabalhadora. Tá ótimo. Mainara, você está nos ouvindo, sim ou não? Ô, professor, só tô na rua. Mas tá ótimo. Tá. E Mainara, me diga uma coisa, você está na rua trabalhando, né? Sim. Então, esse adjetivo é importante, gente, porque tem uma outra coisa, né, que a gente faz nessa roda de conversa, que é uma coisa que surpreende muitas mulheres ainda. Sabe o que é? É quando nós conseguimos identificar valores nelas, elas ficam assim surpreendidas, né? Quando a gente tem uma colega que fala assim, olha, eu lhe acho muito bonito, tem mulheres que falam assim, eu? Você. E sempre é muito importante a gente perceber, né, esse reconhecimento do que a gente vive, né? Então vamos seguir em frente. Maria da Silva, você está me ouvindo, sim ou não? Tô, professor, tô lhe ouvindo. Maria da Silva, qual desses adjetivos você acha que mais se relaciona a você? Professor, eu acho que entusiasmo. Tem vários, né? Mas entusiasmo, eu me identifico. E quem me conhece sabe que eu sou bem entusiasmada para tudo. E eu lhe pergunto uma coisa, o que será que faz você ser assim? Será que é a busca sempre de algo novo? O que é que você acha que faz que você seja assim tão entusiasmada? É muito. Eu acredito muito na vida, né? Acredito muito no que eu faço, acredito muito no que as pessoas também me dizem, eu acredito muito no que nós somos capazes como ser humano. E então eu sou bem entusiasmada para a vida, e sabe aquela pessoa que já acorda assim de boa com a vida, dando graças a Deus por mais um dia, e Sim. assim, não desanimo fácil, pode estar, o problema que estiver, eu coloco para trás das minhas costas e rumo para frente, e vou resolvendo, quando eu penso que não, já resolvi. Então, o que me faz ser assim é justamente acreditando que podemos viver cada dia da maneira que Deus tem para nos dar, e de forma intensa, aproveitando cada detalhe. Perfeito, Maria. E Maria, que adjetivo você gostaria de mandar para uma colega? E qual colega você gostaria de mandar? Olha, professor, eu escolheria a Gerlândia aqui, que eu estou vendo que ela já está aparecendo aqui bem no meu painel, a Gerlândia, e o adjetivo seria paciência. Ela é muito paciente? Eu acho. Eu acho ela bem Gerlândia, verdade. bem paciente para as Gerlândia, coisas. Boa noite. você tá me ouvindo, Gerlândia? Sim, sim, estou. E aí, Gerlândia, você concorda com isso? Você se acha uma pessoa paciente? Tem horas que eu acho, professor. Obrigada, amiga. Obrigada. Tem horas que eu acho, mas aí tem horas que eu acho que eu não sou. Qual é, assim, o que você me diz disso? Tem horas que eu acho que eu sou muito paciente, mas tem momentos que eu acho que eu não sou, que eu preciso ter mais paciência. E olha, Gerlândia, e eu digo assim para os outros também, por que às vezes nessas dinâmicas a gente sempre procura entender um pouco esse ponto de vista de uma pessoa sobre um adjetivo, né, que ela possa dar? Olha, eu vou dar para a Gerlândia a palavra paciente. Sabe por quê, gente? Porque de maneira direta e indireta, quando você está num grupo de apoio com 10, 15 mulheres, 5 mulheres, cada uma tem uma forma de influenciar, que pode ser positivamente, que é o que a gente sempre quer, ou negativamente, né? Quando a gente fala, e a gente poderia estar agora numa roda de conversa lá no MAPS, realizando isso com mulheres que passaram por violência, e a gente olha para alguém como a Gerlândia e fala, olha, eu vejo isso em você. Ela não só vê isso na pessoa, mas como ela também se espelha, né, e vê muitas vezes aquele indivíduo como um exemplo a ser seguido. Vocês percebem, então, a responsabilidade que
cada pessoa tem dentro de um grupo de apoio? Porque tem muita gente que se indaga, né? Por que, professor, a gente precisa estar numa roda? Por que a gente precisa escutar as outras pessoas? Gente, tudo possui um fundamento, né, teórico já estudado, tá? Vamos continuar. Nayara, você está me ouvindo, Nayara, sim ou não? Sim, professor. Cara, qual desses adjetivos mais se relaciona a você? Eu acho que seja o trabalhadora. Trabalhadora. E você vê isso como uma grande qualidade sua? Creio que sim, professor. Você trabalha É todo difícil dia? falar da gente. É difícil, mas a gente precisa exigir muito mais disso, sabe por quê? Tem gente que fala assim, não, modéstia à parte, né? Eu me acho inteligente. Gente, vocês são as pessoas que mais precisam se valorizar, né? Então, por exemplo, olha, eu digo, eu brinco com isso, tá, gente? Mas a minha esposa, quando a gente casou, eu digo para ela que ela é minha Kim Kardashian, né? Não sei se vocês conhecem essas irmãs, que ela é linda, né? E aí, uma vez eu tive um aluno, na Examais, que conheceu ela, e ele depois me perguntou assim, professor, como foi que o senhor conseguiu casar com essa mulher, né? Tipo assim, pô, o senhor não é muito bonito. Eu falei, pô, obrigado, né, pela sinceridade. E aí eu contei isso para minha esposa, e a minha esposa olhou e falou assim, nossa, você é lindo. Aí a gente fica assim, né? Mas será que isso é verdade? A gente acha até que é mentira muitas vezes, né? Mas a gente for procurar entender, a gente precisa identificar em nós próprios os vários adjetivos. Eu acredito, gente, sem brincadeira, que todas vocês aqui devem ter todos esses adjetivos. Tirando a paciência, né, que um pouco, às vezes, não existe, e a parte de ser atenciosa. Mas existem, né, adjetivos que são muito mais fortes na gente, né? Mas, Nayara, me diga uma coisa. Que adjetivo você gostaria de direcionar uma amiga e qual amiga? Bom, professor, ainda falta muita gente aqui na sala, né? E muitas delas, assim, creio eu que tem muitas qualidades. Cada um a gente sabe diferenciar a qualidade. Até quem a gente tem menos, assim, intimidade, a gente reconhece, né? Eu vou escolher aqui, agora, nesse momento, não por nada, porque todas as outras têm também, né? Qualidade, claro. Eu vou escolher a Amanda, que eu acho ela uma pessoa muito sábia. Amanda, você tá me ouvindo, sim ou não? Tô, professor. E aí, Amanda, sua colega falou que ela vê muita sabedoria em você. O que é que você acha disso? Olha, professor, como ela bem disse, né? A gente fica até surpreso de ver que alguém identifica uma qualidade como essa, mas eu acredito que sim, que eu tenha sim, mas e coincidentemente a pessoa que eu ia escolher era a Nayara também para falar. Não, vou chorar. É sério mesmo. Eu também fiquei emocionada quando ela falou de mim, porque era a pessoa que eu já havia escolhido. Eu gosto de todos da turma, mas assim, a Nayara, para mim, ela é uma pessoa. Eu falo dela, falo de mim primeiro. Você pode ficar à vontade, se você quiser. Tá, eu vou falar primeiro dela. Então, para mim, a Nayara, ela é uma pessoa que eu daria todos esses adjetivos aí. Mas, no meu ponto de vista, o que mais caracteriza ela, eu acredito que seja a inteligência. Por quê? Porque para você ser uma mulher trabalhadora como ela é, você precisa ter, acima de tudo, inteligência. E ela é uma pessoa, para mim, que eu tenho como referência, assim, de conquistar, de batalhar e de conquistar os seus sonhos. Então, para isso, você precisa ter inteligência, claro, sabedoria também, para administrar tempo, trabalho, para planejar, para se frustrar e se levantar, porque a vida não é só de sucesso, né? É nunca desistir. Então,
para mim, a Nayara, ela representa a inteligência. E quanto Obrigada, a mim... amiga. Ganhei meia-noite. Né? E quanto a mim, assim, eu gostei dela ter me caracterizado, ter escolhido para mim essa característica de sabedoria, porque eu acredito também que é necessário, né? Eu acredito que é necessário ter essa sabedoria, mas eu mesma, eu me vejo como uma mulher entusiasmada, porque em tudo que eu faço, como bem disse a Maria, sabe as palavras dela, eu também sou o tipo de pessoa que eu procuro sempre ver o lado positivo das coisas, professor. Mesmo que as pessoas estejam dizendo para mim, olha, não vai dar certo, tu não vai conseguir, eu não olho com a vista, aliás, eu não olho com os olhos, eu olho com a visão. A minha visão está muito além, está muito ampliada, então o que está bem aqui, esse muro que está aqui na frente, eu estou olhando por cima dele. Eu sou assim. Perfeito. Muito boa sua justificativa. Visão de águia, né, Amanda? Visão Exatamente, é o que eu tenho. Inclusive, um dos animais que se eu fosse escolher para ser um animal, eu seria uma águia, porque para mim ela é superior a todos. Eu também. Eu sozinha. Mas olha, é importante, né, que a gente percebe, né, como vocês vão ao longo da dinâmica, né, procurando acrescentar ainda mais informação na justificativa de vocês. Isso é interessante porque isso mostra que vocês estão revindo algumas vivências, repensando algumas características que permite, né, vocês justificarem muito mais acentuadamente os adjetivos de vocês. Eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Não só aqueles que passam pelo processo de violência, mas eu repito mais uma vez, a gente não pode deixar que esses adjetivos se tornem, né, inferiores, escondidos, porque, infelizmente, a gente sabe que o resultado disso não é bom, tá? Vamos continuar aqui. Silvia, você está me ouvindo, Silvia Adriana? Oi, professor. Oi, Silvia, tudo bem? Silvia, boa noite. Boa noite. Vamos lá. Que adjetivo você acha que mais se encaixa com você aí? Independente. Independente? Você é independente há muito tempo, Silvia? Não. Não? Eu sempre fui dependente. Aí eu tive que... A vida me deu uma rasteira muito dura. Aí eu tive que levar a minha vida, aprender a ser independente. Eu tive que ser pai, mãe e cuidar sozinha de tudo. Né, Silvia, eu vou lhe dizer uma coisa. A independência nos traz muita organização. A gente precisa se organizar, trabalhar muito bem dentro desse processo. Mas a independência também ela é libertadora. Você não acha? Sim, libertadora. A gente não é preciso... E também não é solidário. A gente não se sente solitário. Isso. Sim. Exatamente. E, Silvia, me diga uma coisa. Qual adjetivo daí você queria oferecer a uma colega e qual colega? Eu queria oferecer amiga para a Joana. Joana, você está ouvindo, Joana, sim ou não? Oi, professor, boa noite. Estou ouvindo, sim. E aí, Joana, muito amiga essa moça, não? Eu também, eu ia escolher ela, no caso, né, porque apesar da equipe toda, das meninas da turma ser assim, pessoas muito legais, um ajuda o outro, né, mas a minha maior intimidade é com a Silvia, né, eu ia escolher também essa característica para ela, amiga, porque eu fui muito bem acolhida por ela. É uma pessoa assim que eu admiro muito, né? Conheci ela na faculdade, Estácio, depois fomos para Isamais. Então criou um laço de amizade, né? E a gente faz trabalho juntos. Ela é a mais assim que
como é que se diz? A gente participa mais das atividades uma com a outra, uma vai na casa da outra, a gente cria uma intimidade, uma amizade mesmo, né? E eu agradeço muito por isso, eu sempre digo isso para ela, que eu agradeço essa amizade que a gente tá criando, né? Está se estendendo, e é isso. E uma das características que eu escolho para mim é a independência. Certo. Eu também comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu perdi a minha mãe entre 17 e 18 anos, mais ou menos. Sim. E então meu pai, quando casou novamente, né? E aí ele tipo assim, ele esqueceu da gente, dos filhos. Então eu passei por muitas necessidades, né? E comecei a trabalhar muito cedo. E depois eu fui para a área de enfermagem, da área de saúde, né? E também eu acrescento mais a paciência, né? Eu tenho muita paciência e atenção. A gente passa, né, a ter aquela atenção pelas pessoas, pelos nossos pacientes, e é isso. Eu procuro entender as pessoas, o ser humano, ouvir, ajudar, né? E isso eu trouxe para a minha vida. As pessoas, eu gosto muito de ouvir as pessoas, o que elas têm a falar, e tentar ajudar. De uma certa maneira as pessoas, né? Principalmente os idosos, né? E é isso, né? Cada característica aqui eu tenho um pouquinho, né? Paciência, independente, trabalhadora, eu gosto muito de trabalhar. E para isso a gente tem que ter inteligência, sabedoria para poder lidar, né? Cada característica aqui eu acho que puxa cada uma puxa a outra, né? Claro, com certeza. E a Joana, isso é uma coisa importante dentro dessa dinâmica, né? Como você falou, uma característica puxa a outra e você consegue perceber que você se encaixa em cada característica menor dessa, né? Ou maior. E isso vai a gente reconstruindo, né, a autoimagem, né, sobre alguns elementos importantes. Vamos continuar aqui. Sara, você está me ouvindo? Oi, estou ouvindo, sim. Sara, qual desses adjetivos você acha que você mais se encaixa? Olha, eu acho que é independente também. Aí você... Diga, pode continuar. É independente no sentido de... por opção mesmo. Eu gosto de resolver tudo meio que sozinha. Eu sou extremamente organizada e metódica com as minhas coisas. Eu vou acrescentar uma ansiedade aí, mas não me depreciando, né? Sim, mas no sentido de que eu sou meio acelerada, então eu gosto de resolver tudo mais à frente, com antecedência, e com isso vem a independência, né, dos assuntos. Certo. E Sara, me diga uma coisa. Você falou, assim, que às vezes você é muito organizada e tudo, às vezes até um pouco ansiosa em relação a isso. E eu vou lhe fazer uma pergunta pessoal. E, por exemplo, você acha que a independência que você pode ter, isso gera uma preocupação em você? Ou você acha que ainda é um adjetivo? Se a independência me gera preocupação, essa é a pergunta? Isso. Ou você acha que, no seu caso, a independência ela é um adjetivo? Não, professor, eu vejo como uma coisa boa. Ou não, professor, a independência às vezes me deixa muito preocupado. O que é que você acha? Olha, independência eu acho bom, porque eu consigo resolver as minhas situações do trabalho ou de casa, saúde, eu consigo resolver tudo sozinha. Não que eu não tenha ajuda se eu precisar, mas eu consigo resolver. Então, a independência, ela é boa porque eu sei que eu consigo. Mas até conseguir essas coisas, o processo até chegar à independência me causa um pouquinho de ansiedade.
sabe? Sim, O sim. caminho. Uhum. E olha, foi interessante você falar sobre isso, gente, porque eu vou, com todo respeito ético, tá? Eu perguntei isso porque eu me lembrei de um caso de uma moça, né? Eu digo moça porque ela tinha, se eu não me engano, 24 anos, né? Era muito jovem ainda. E ela foi uma das pessoas que eu tive contato na época em que eu estava mais atuante nessa parte da atenção primária. E ela passou por vários episódios de violência em casa, né? E pelo pai, pelo avô, né? Ela sofria muita violência física, inclusive ela foi assediada algumas vezes, né? Sexualmente. E foi uma situação muito complicada, porque quando ela veio conversar conosco, ela era uma pessoa jovem, sem perspectiva do que fazer, né? Quando a gente perguntava para ela assim, o que você gosta de fazer? E ela muitas vezes de cabeça baixa falava assim, não tenho nada em específico, né? E o que é que você quer fazer no futuro? Você quer estudar, quer trabalhar? E ela falava assim, não, eu não tenho nada na cabeça, eu não estou pensando em nada. E um belo dia, gente, gente com essa ação repetitiva... Aqui o meu. Vocês também tá falhando para vocês, gente, ou só para Joseli? Aqui tá normal, deve ser a internet dela. Normal. Tá O bom. meu também tá normal. Perfeito. E aí, gente, um belo dia ela chegou e falou o seguinte. Falou, olha, sabe de uma coisa? Eu pensei tanto no que vocês me perguntam e eu sei o que eu quero fazer, né? E a gente perguntou assim, ótimo, então o que é que você quer fazer? Sabe o que ela queria fazer, gente? Ela queria ser digital influencer, né? Ela queria, ela sempre quis falar muito para o mundo sobre alguns assuntos, ela sempre quis ajudar muitas pessoas, e ela falava que ela se sentia limitada porque ela acreditava que ela não era capaz de fazer isso. Essa moça ela teve uma ajuda nossa, inclusive ela fez até um curso pelo Sebrae de como lidar com essa situação de mídia, né? E eu vou contar um grande segredo para vocês. Hoje, ela é uma digital influencer muito conhecida aqui em Belém, né? Por questão ética, como eu falei para vocês, eu não vou citar nomes nem nada do tipo, mas ela é uma pessoa que se encontrou em um momento posterior a uma grande dificuldade, né? Então, às vezes eu brinco com as pessoas, né? Eu acho que eu nunca fiz isso com vocês, mas às vezes quando a gente estava nessa roda de conversa, eu perguntava assim, o que é que você queria ser? Aí às vezes as pessoas brincam, falam assim, eu queria ser nutricionista. Eu queria ser tal. Eu falei, gente, o que vocês queriam ser de verdade? Sem coisa de profissão. Aí elas falam, eu queria ser atriz de novela. Eu queria ser cantor. Eu falei, agora vocês estão me falando que vocês queriam ser de verdade, né? E aí a gente acaba, né, revivendo aqueles objetivos centrais, né, do que querer ser. Isso é importante, gente, porque, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu entrei na faculdade com 17 anos de idade, né? Quando eu estava no final da faculdade, o meu sonho sempre foi querer sair da graduação direto para o mestrado e para o doutorado, né? Eu falei, não, eu quero ser professor e eu quero fazer isso até os 30 anos de idade, eu quero ser doutor, né? E aí, eu tenho 30 anos, né? Vou fazer 31 esse ano, graças a Deus, estou no doutorado, ainda não concluí, mas estou. E eu me lembro muito bem que quando abriu o processo seletivo para o mestrado, que eu fiz, eram apenas 2 vagas, né? E a taxa de inscrição custava R$400. Na época eu não trabalhava, e eu me sentia com vergonha de pedir para o meu pai esse valor, né? Eu falei, poxa, eu não nem trabalho, se eu não passar, né, meu pai vai perder R$400. E, gente, a minha mãe tinha uma irmã que estava enfrentando o câncer de mama na época, minha tia. E ela morreu, faleceu no dia 1º de abril de 2013, né? A minha mãe ficou muito triste, lógico, perdeu uma irmã.
E eu me lembro que logo depois que a gente voltou do enterro, a minha mãe podia ter falado qualquer coisa para mim. Falar que estava triste, cansada, que não queria saber de nada. Ela olhou para mim e falou assim: filho, quando é que vai abrir aquele mestrado que você tanto quer fazer? Aí eu falei: mãe, já abriu, né? Na verdade, eu não sei se eu vou fazer, porque são só 2 vagas, né? R$ 400 a taxa, e eu não sei se vai dar certo. Aí a minha mãe olhou para mim e falou assim: meu filho, você tem certeza que são 2 vagas? Eu acho que é só uma vaga. Aí eu achei estranho. Aí eu falei: não, mãe, são 2. Ela falou: não, é uma, porque a outra com certeza é sua, né? Naquele momento, eu pensei assim: eu que estava, entre aspas, sem essa pressão que a minha mãe estava sofrendo, eu não acreditava em mim. E ela, né, que no meio do sofrimento dela, olhou para mim e disse assim: eu acredito em você. Desde esse dia, gente, eu nunca mais pensei negativamente das coisas que eu ia fazer. Eu fiz esse mestrado e ainda passei em primeiro lugar. Então eu digo assim, a gente precisa criar isso na gente, da nossa capacidade e dos nossos adjetivos. Diga, Mainara, você quer falar alguma coisa? Não, professor, é que estou falando, eu recordei, porque essa não é a minha primeira graduação, né? A minha primeira eu não consegui me formar, mas era o vestibular da SPA. Eu lembro que eu falei para o professor, muitas poucas vagas, era só 23 vagas. Aí ele olhou para mim e falou: mas você só quer uma. Então, eu não via potencial em mim, mas os meus professores sempre falavam bem de mim. Tanto que me deram uma bolsa. E era um cursinho bem minúsculozinho assim. Desde esse dia, professor, de juro, com essas palavras, tudo o que eu faço, que eu procuro fazer, se eu me dedicar, eu sei que eu vou conseguir. Como é importante, né, ter alguém para falar para a gente. Por mais que a gente não tenha, às vezes, um pai, uma mãe assim para orientar bem a gente, mas sempre tem aquele professor. É incrível. Gente, e eu digo assim, isso é muito importante para todos nós, né? E olha, Mainara, pode falar, Maria, fique à vontade. E a palavra tem poder, né? Claro. A palavra tem poder, você tem que determinar para acontecer. É lógico. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso é até importante, mas eu vou dar uma dica muito interessante. Por exemplo, para Sara, para Amanda, para Larissa, Patrícia, Maria, Silvia, todo mundo que está aqui. A gente não deve levar, prestem atenção, do ponto de vista meu, tá? Não leve a mal o que eu vou falar. Nós não podemos levar a vida sério demais ao ponto que a gente deixe de viver, né? E a gente não pode ser desorganizado demais ao ponto que a gente não veja as coisas na nossa frente. A organização, né, do que a gente busca, ela é importante para a gente ter um trajeto bem firmado, né? Então eu brincava antigamente, né? Eu falava para minha mãe isso, eu falava assim: não, mãe, eu quero poder ter esse título, né? Até os 30 anos, quero casar até 30 anos, sabe? E eu, graças a Deus, não que isso fosse uma obrigação, né? Há 30 anos eu não tenho ninguém, eu vou arranjar logo alguém para casar. Não, mas graças a Deus, né, consegui alcançar isso. Eu acho que isso é importante, né? Eu tenho alguns alunos, às vezes, que falam: ai, professor, eu queria fazer uma residência, é o meu sonho. Eu falei: então, o que é que falta para isso? Ah, é porque é muito difícil. Gente, tudo é difícil, né? Arranjar trabalho é difícil, ter filhos vai ter um momento que vai ser difícil, o casamento um dia vai ser difícil, né? Tudo tem dificuldade, assim como tem os prazeres, tá? E a primeira dificuldade está dentro de nós, né, professor? Quando nós, inclusive, abrimos a boca para dizer que não vai conseguir, você já bloqueou. Exato, com certeza. Bom, Mainara, tá na sua vez agora, né? Me diga uma coisa, qual adjetivo você acha que mais se relaciona a você aí? Deixa eu ver aqui, professor, rapidinho. Tá bom, fique à vontade. Boa noite, professor. Posso falar?
enquanto a colega vê. Pode sim, Gerlande. Então, enquanto ela escolhe, você pode falar. Qual é o adjetivo que você mais acha que se relaciona a você? Do meu, né? E do meu é trabalho. Eu trabalho, e quanto mais eu trabalho, mais eu quero trabalhar. Já eu queria falar da nossa amiga aí, que eu queria falar da Maria. A Maria, assim, eu acho que o que identifica com ela é sabedoria. Sabedoria. Ai, meu Deus. Obrigada, amiga. Que o Papai do Céu continue me dando sabedoria. Sabedoria é um adjetivo muito interessante. Sabedoria é aquela pessoa que consegue lidar com as situações ao seu redor, né? Eu louvo a Deus. Eu já falei isso para ela, eu digo, Maria tem que ter muita sabedoria para lidar com tudo isso, porque, né, é muita, no dia a dia, muita responsabilidade. Durante todo o decorrer de sua vida, né, você tem que ter sabedoria. Verdade. E é o que nós temos que pedir para Deus todo dia, né? Claro, Maria, com certeza. Com certeza. Obrigada, amiga. Obrigado, Gerlande. Obrigado, bom, Mainara, conseguiu escolher o seu adjetivo? Qual é o adjetivo que mais se relaciona a você? Agora eu estou conseguindo. Qual é o adjetivo? Eu colocaria amiga, que eu acho que é um dos bem mais fortes depois de trabalhador. Depois de trabalhadora. Por quê? Porque, professor, eu não sei se é uma qualidade ou um defeito, na verdade, porque eu, desde pequena, assim, eu tenho uma sensibilidade muito grande para as pessoas, assim. Tipo, eu não consigo ficar no ambiente onde eu vejo falsidade ou que eu não me sinto à vontade. Mas quando eu chego perto de uma pessoa e eu vejo essa pessoa é minha amiga e eu vejo que aquela pessoa precisa de mim, eu sou amiga para toda obra mesmo. Porque eu levo muito a sério a lealdade, sabe? Para mim, amiga é uma palavra muito séria e às vezes eu acho que é um defeito, justamente por isso. Entendi. E olha, Mainara, e agora, me diga uma coisa. Para quem você dedica um adjetivo e qual adjetivo? Vou dedicar para Jesus, claro. Atenciosa. Ela é uma pessoa que é muito dada, né? Uma pessoa de fácil convivência. E é uma pessoa que ela tem aquele carinho por qualquer pessoa. Eu percebo isso é dela, entendeu? Ela é uma pessoa muito atenciosa. Quem é? A Joseli. Ah, tá, Joseli. Entendi. Então, olha, sabe o que eu acho interessante, gente, nessa dinâmica de vocês? É que eu realizei ela há uns tempos atrás, também numa turma, e ela concentrou 2 nomes, praticamente, né? Só 2 colegas levaram quase todos os adjetivos. E é interessante como aqui está muito variado, né? Ou seja, a gente encontra, né, uma identificação muito interessante entre todas vocês. Ainda bem, né? Obrigado, Mainara. Próximo agora é a Patrícia. Tá me ouvindo, Patrícia? Oi, professor, estou ouvindo, sim. Boa noite. Boa noite. Patrícia, qual é o adjetivo que você acha que mais se relaciona a você? Independente. Independente, Patrícia. E você tem essa independência há muito tempo, há pouco tempo? Muito tempo, muitos anos. A minha infância ela não foi muito fácil. Na verdade, ela não foi nada fácil. Então, de exemplo, eu com 7 anos eu tinha que lavar minha roupa. Não que eu não tivesse ninguém para lavar, é porque ninguém gostava de lavar a minha roupa. Então, entre outras coisas, tá? Então, eu aprendi a fazer olhando. Com 10 anos, 11 anos, eu já fazia comida e cozinhava
coisas que adolescentes com 15, 16 anos hoje em dia não fazem, mas eu fazia muita coisa com 10, 11 anos, e, na verdade, a presença de se sentir amada, eu vim sentir somente quando eu fui morar com meu pai, né? Então, e desde então, mesmo eu morando com ele, como eu já era muito independente, eu dei a continuidade, e até hoje eu sou assim. Inclusive, na minha família, as pessoas são muito dependentes de mim, justamente por esse fato de eu ser muito independente. Então, é basicamente isso. Isso se enquadra muito, muito, muito mesmo na minha vida. Essa independência. E outra coisa que eu digo, né, como você falou, muitas vezes, né, a gente com uma situação como você disse, né, eu desde criança tive que criar isso. Você percebe que com o tempo a independência ela sofre uma mutação, né? Ela vai deixando de lado um comportamento que a gente diz assim, né? Nossa, que pena que eu tenho que fazer isso. E com o tempo a gente percebe que aquilo que era um mal, ele serve de amadurecimento também. A gente precisa tirar isso dessas situações, né? Mainara, você levantou a mão? Quer falar? Pode ficar à vontade. Professor, eu só queria ressaltar que é muito bom ouvir esses relatos das meninas, porque como eu não tive muito contato com algumas, eu não fazia ideia, né, de como era a vida e tal, mas é muito bom ouvir que, no fundo, a gente não está só, a gente não passou por situações sozinha. Tem alguém que passou por uma situação parecida. É muito bom esse relato. Eu amei. Realmente é importante, né? Porque a gente também tem a oportunidade de ver, né, o que as nossas colegas e amigas, né, também vivenciaram, e entender que às vezes é muito fácil a gente ter um olhar julgador, muitas vezes sem entender o que envolve um indivíduo, né? E talvez isso seja o grande mistério da profissão, né? É poder ouvir, deixando os julgamentos de lado, interpretando as possibilidades, né, do que pode ter ocorrido e levado àquele momento, né? Mas vamos continuar, tá bom? A próxima pessoa a falar agora é a Larissa. Larissa, você está me ouvindo? Mas eu quero falar, eu quero dar o senhor esqueceu de eu falar, Patrícia, de um adjetivo para uma pessoa. Perdão, pode falar. Pode, escolha seu adjetivo e diga para quem você quer enviar. Eu vou dar sabedoria, eu vou dar para minha amiga Larissa, tá? A gente teve a nossa diferença, mas eu acho muito legal, assim, pelo fato dela ser muito nova. Eu acho que ela é muito sábia em conduzir a vida dela por isso. Não que as minhas demais colegas não sejam, mas é pelo fato dela ter essa determinação em ser algo antes mesmo, porque assim, eu vou lhe dar um exemplo. Eu, na minha vida, essa questão de estudos, eu vim me direcionar só agora, após os meus 35 anos, e tipo, eu acho admirável pessoas que se dedicam desde novas com essa questão. Então, para mim, ela tem muita sabedoria, além também da inteligência, então eu admiro isso. Eu não seria hipócrita mesmo em não admirar, mesmo eu já tendo tido uma diferença com ela, um desentendimento, e não ressaltar, entendeu? Então, a Larissa, para mim, ela é muito sábia. Pois é, e olha, eu vou lhe falar uma coisa, Patrícia, você também tem uma característica de sabedoria aí, né? Por quê? Porque você falou algo interessante, que é o seguinte, nós tivemos um momento de atrito, né? E a gente conseguiu resolver isso. A gente sabe que um atrito ele não é resolvido só de um lado, né? Se você não tiver um consenso sobre aquela situação, aquilo vai ficar se postergando, vai se tornar presente, né, os próximos dias, e a gente não encontra uma resolutividade. Então, a sabedoria, ela faz parte de vocês duas, então, tá bom? Larissa, obrigada. Nada. Larissa, boa noite. Mexeram com esse coração de pedra da Capricorniana aqui.
Obrigada, Paty. Obrigada mesmo. Fiquei até surpresa com o que ela disse, né? Mas, enfim. Larissa, Bom, professor. é legal, né, Larissa? Às vezes a gente passa por uma situação, às vezes até que a gente briga, esperneia, mas quando a gente coisas de faculdade acontecem muito, sabe? Mas é aí que entra a sabedoria, né? De sabermos lidar com as circunstâncias, né? Principalmente na nossa área de psicologia, com personalidade, lidar com o ser humano, né? Com o social, que são pessoas que têm personalidade, pensamentos diferentes e se respeitarem, né? Que isso é muito importante. É verdade. Mas, Larissa, vamos lá. Qual adjetivo daí você acha que mais se relaciona com você? Eu me daria o número 2, inteligência. Poxa, legal. Porque, assim, professor, é a capacidade que eu tenho de me conhecer, o domínio das minhas emoções, o autocontrole, a ponderação, de buscar pelo conhecimento, de correr atrás daquilo que eu quero, sabe? De ser uma pessoa firme naquilo que eu penso, me esforçar no máximo, que mais? E ser uma pessoa sóbria em tudo aquilo que eu faço, entendeu? Sim. E é isso. Então, tipo, por exemplo, de dar os meus passos, por exemplo, eles são muito contados. Eu nunca dou um passo assim falso. Eu vou meter a cara em tal coisa. Não. Eu penso, será que isso aqui é válido? Será que não é? Sabe? Num contexto geral da minha vida, eu colocaria assim, inteligência para o que eu faço, no modo geral. Perfeito. E agora, se você deve escolher um adjetivo e dar para uma colega, qual seria a sua colega e o adjetivo? Olha, eu daria para a Patrícia também. Eu daria para ela a amiga, né? Porque quando eu iniciei na faculdade, é a primeira pessoa assim que de cara eu também fiz amizade, a gente se deu muito bem. A gente, mesmo com todos os desentendimentos, a gente sempre passou por cima desses desentendimentos e procuramos nos entender. Então, assim, eu vejo ela como uma pessoa acolhedora, uma pessoa amiga, né, que conversa, que troca ideia, e eu acho isso importante. Muito bem. Obrigado, Larissa. Obrigada. E olha, gente, eu acho que todas falaram, né? Acredito que não há mais ninguém faltando. E a gente, quando percebe essa situação, eu acho que foi importante para vocês relembrarem alguns episódios na vida de vocês, né? Então, aqueles que falaram sobre independência, relembraram alguns momentos da vida, né? Aqueles que falaram sobre, vamos dar exemplos, sabedoria, relembraram sobre algumas coisas da vida. E aí, gente, isso é importante para a gente lembrar uma coisa. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Os momentos de dificuldade que a gente passa na vida, eles vão sumir da nossa cabeça? Sim ou não? Não. Qual é a pergunta? Eu acredito que não. Será que os momentos de dificuldade eles vão sumir da nossa memória? Não, professor. Acho muito importante para a nossa construção. Pelo contrário, ele serve para construção. Pois é. E aí, gente, nós... relatar essa questão que eu falei para vocês, para o senhor, não é fácil, né? Claro. Então, é isso aí, a gente não esquece, né? A gente... claro que hoje em dia, graças a Deus, eu tenho muito amor, eu construí a minha família, tenho meus filhos que me amam muito, meu esposo, e então, assim, o momento em que eu falei, quando você colocou aí, professor, essa questão de... Eu já vi logo a independência, mas não foi fácil falar. Inclusive, eu fiquei com uma ânsia de querer chorar, mas agora, hoje em dia, eu já me seguro um pouco mais, sabe? Mas a gente não esquece, independente dos adjetivos, das questões aí colocadas, não é fácil, principalmente coisas que sejam traumáticas. Pois é, né? E aí, por que eu perguntei isso para você, gente? Que é para a gente entender o seguinte: os momentos, eles não vão desaparecer, né? Nós precisamos construir um entendimento de que aquilo fez parte da nossa vida, né? Claro, alguns momentos traumáticos, eles são bloqueados de alguma forma
E muitas pessoas, às vezes, têm até dificuldade de acesso a essas informações, né? Tanto que nós temos 3 formas de memória, né? Aquela que a gente consegue lembrar muito bem, como o nome, o número do celular, aquela que precisa de um estímulo para a gente ter acesso, e aquela que é inacessível. A gente não tem como acessá-la de forma alguma, né? E o que é que acontece? A gente, quando olha para essa situação, a gente precisa olhar, né, de um ponto de vista também do que foi feito, né? Como a Patrícia falou, sabe, professor, eu vivenciei um momento difícil, né? Isso às vezes ainda me angustia em pensar, mas hoje eu vejo que dentro da minha construção eu construí situações que me fazem bem, que fazem eu lidar melhor com isso tudo. Minha família, não sei se ela tem filhos, né? Acho que filhos, casamento, entre outras características, né? E a gente precisa entender isso. Nós não estamos ali fazendo uma dinâmica para que a mulher esqueça que ela foi violentada, que ela esqueça que ela passou por um episódio traumático. A gente não quer isso. A gente quer ajudá-la a lidar com essa situação para que isso tenha, né, uma severidade menor dentro da contextualização dela de vida. A gente sempre consegue fazer isso, gente? Não. Infelizmente, nós não podemos ser 100% assertivos nas nossas atividades, né? E muitas vezes não, né? Mas às vezes a gente acaba não conseguindo ativar, vamos usar essa palavra, né? Aquele pensamento, aquele comportamento que talvez fosse o desejado, né? Eu sempre gosto de trazer para vocês alguns exemplos de mídia, né, de coisas do tipo. A minha esposa, ela está acompanhando por um canal da TV fechada chamado Viva, aquela novela Mulheres Apaixonadas, que passou na Globo, ela está revendo lá. Eu estava vendo esses dias com ela, e tinha uma personagem lá que era alucinada pelo marido, e ela falava que aquilo era o câncer dela, que ela era muito apaixonada, e ela tentou, né, se jogar no mar, tentou o suicídio. E aí as pessoas na novela falam assim, eu já tentei fazer tudo o que eu podia, né? Já tentamos fazer de tudo, e talvez para ela só reste a internação, por exemplo. Quando a gente pega um ponto de vista de ajuda dentro de um contexto familiar e de amigos, essa ajuda, ela é muitas vezes restritiva, né? Porque essas pessoas, na maioria das vezes, elas orientam sobre uma fórmula mágica. Qual é a fórmula mágica? Olha, esquece esse homem. Olha, esquece essa mulher. Olha, ele não te ama. Larga dele. Ou seja, como eu digo para vocês, né, são decisões mágicas, né? Olha, o homem está te batendo. Tu é doida? Larga ele. A gente não vê isso? Isso acontece muitas vezes. As pessoas muitas vezes julgam a mulher que passa pela violência doméstica. Essa mulher está lá porque ela gosta de apanhar, porque não é possível que ela ainda esteja feliz lá. Então, a ajuda, dentro desse contexto, ainda é uma ajuda muito fragilizada. Procurar um profissional capacitado é não ter apenas palavras que muitas vezes vão ter um efeito maior, mas você conta com um profissional que tem a possibilidade de encaminhamento dessa mulher para um serviço mais especializado, né, o uso de algumas medicações e coisas do tipo. Então, não só a mulher, mas outros indivíduos que muitas vezes passam por um episódio de sofrimento mental, né? É a depressão, é o caso de violência. Precisa entender, gente, que a gente não pode dormir toda noite, né? E falar o seguinte, olha, amanhã é um novo dia, né? Vamos ver se isso muda. Se nada é feito, nada vai mudar, né? Uma vez, infelizmente, eu tive um contato, gente, que me chocou muito. Foi uma mulher que ela foi muito agredida, né, pelo companheiro, e ela já era uma pessoa que ia fazer 60 anos, sabe? Ou seja, já tinha tempo de vida com esse companheiro,
E ela falou o seguinte, ela falou assim para mim, sabe, doutor, o casamento, ele é uma bênção de Deus, né? E a gente não casa para se separar, né? E o casamento, começou a falar várias coisas de religioso envolvendo o casamento. E aí eu queria, gente, sabe, naquele momento de você ver a mulher naquele estado, às vezes dá vontade de você indagar, né? Mas como é que pode, né, numa situação como essa, né, você ainda acreditar que, por exemplo, há um respeito, né, que, entre aspas, essa religiosidade concorda com esse comportamento, mas o ponto de vista não é esse, né? Diga, Larissa, pode falar. Professor, é muito importante isso que você está falando, porque a gente vê que um dos motivos maiores das mulheres não denunciarem é por conta delas serem desacreditadas, né? Apesar que existe delegacias especializadas no atendimento da mulher, mas é o comportamento o machismo e as vítimas, que pelo menos que eu pesquiso, é muito presente no decorrer dessas, por exemplo, dessas mulheres que elas vão da denúncia, aí o delegado ou o escrivão, eles sempre estão ali com aquele olhar, ou até mesmo a sociedade em si, né? Sim. Com aquele olhar machista, questionando, por exemplo, aquele caso da Mariana, eu acho que é Mariana o nome dela, que teve aquela questão do abuso, o cara tinha dinheiro, já ela não, tinha uma questão financeira muito abaixo da média, sabe? Sim. Então, a voz dela teve dúvidas, sabe? Ela foi questionada pela vestimenta dela, pelo Insta, pelas roupas que ela postava, a maneira, na verdade, que ela se vestia e que era postada. Então, ela foi desacreditada. Então, uma das situações da gente não querer denunciar, né, do caso, uma sociedade de um todo que sofrem esse abuso psicológico, além do abuso que sofrem do parceiro, é muito grande, né? Sim. Pois é, e olha, gente, eu quero deixar claro também para vocês o seguinte, eu sou um estudioso, eu sou um professor que estou aqui para ajudar vocês no processo de conhecimento de determinadas coisas, mas só sabe sobre a violência quem passa pela violência, né? Então, o homem, por mais que seja entendido estudioso, ele nunca vai saber como realmente a violência marca uma mulher. Porque, às vezes, ele pensa que é só agressão física, mas aquele machucado não é apenas uma dor física, né? Tem vários simbolismos aquele ato, né? E quando a nossa colega Larissa falou, né, que às vezes você vai denunciar até a falta de humanização no atendimento, vai fragilizar a mulher, né? Vai enfraquecê-la a poder procurar, né, uma forma mais ativa, uma forma melhor. Não, com certeza nós temos que fazer isso. Pode falar, Larissa, fique à vontade. E, professor, ainda tem muito essa questão das pessoas não acreditar no agressor, né? Ah, o cara tem uma cara assim, por exemplo, ele não aparenta isso, né? Quando a mulher denuncia o assédio, ela ainda sofre a violência em dobro, no caso, né? Exato. Porque põe em xeque a credibilidade dela, a nossa voz, porque por muito tempo a gente sempre foi como vista, na verdade, como mulheres mais vulneráveis, mulheres que têm que ficar em casa, aquela visão do patriarcado, né? Pois é, e aí você falou sobre essa questão, né, que às vezes até as pessoas olham e falam assim, não, mas será, né, será que realmente, né, aconteceu isso? Mas, gente, o cara não tem estampado na cara, né, sou agressor. Diga, Amanda, pode falar, fique à vontade. Assim, professor, isso sem falar, como completando a fala da Larissa aí, ano passado eu passei por uma agressão física e verbal também. E eu fui à delegacia prestar queixa, né, fazer o BO e tudo, fiz corpo de delito. E na delegacia, professor, eu fui assediada pela própria pessoa que eu estava relatando. E assim, ele pediu para eu ficar de pé, ele passou por trás de mim, assim, praticamente me acochando.
Enfim, eu saí de lá mais constrangida do que eu entrei, essa é a verdade. E desacreditada porque não deu em nada praticamente, apenas ficou registrado. Mas se fosse o caso de eu vir ser morta, eu ia apenas entrar para a estatística, só isso. Infelizmente, essa palavra, né, entra para uma estatística triste, né? E eu digo assim, gente, é complicado, como foi a Larissa falando anteriormente, a Amanda agora, né, reafirmou, você vai em busca, né, de uma ajuda que para você naquele momento é determinante, né, é uma coisa assim diferencial, e naquele momento de ajuda, naquele momento que você acha que você está ali em um âmbito seguro, você, infelizmente, né, fica exposta a uma situação de desrespeito, né? Como a Amanda falou, eu fui assediada onde eu deveria ser protegida. Diga, Larissa, pode falar. Desculpa ser chata, professor. É porque vai falando, aí eu vou ficando um pouquinho empolgada com o assunto, porque eu leio bastante sobre isso. Mas também eu acho muito importante a gente ressaltar, porque aponta muito que o machismo é cultural, né? E faz parte, óbvio, da nossa sociedade brasileira. Mas a gente também tem que pensar que nós, mulheres, também repetimos padrões de comportamentos que ai, Jesus amado. Ai, Jesus. Denegrir a imagem, né? Isso. Denegrir a nossa própria imagem. Nós, mulheres, acontece muito isso. A gente corrobora mais para a violência do nosso próprio gênero, né? Aceitando as agressões e assédio. Por conta, por exemplo, acontece de mulheres sofrerem isso e outras ir lá, por exemplo, julgar. Fulana estava com aquela roupa. Mas fulana deu moral para isso acontecer e tudo mais. Então, querendo ou não, a violência tem essa questão na nossa sociedade dos homens, mas também tem essa questão das mulheres, né? Enquanto a gente não parar, levar a sério, levar isso como um debate, continuar, não vai ser outro caminho que vamos ter, né? No caso, não é outro caminho se não for a educação, né? Ser falado cada vez mais sobre o assunto, os debates, que é importante como está acontecendo aqui, em diferentes círculos, né? Que traz a questão, as conversas nas escolas, ou até mesmo denunciando, enfim, em geral. Entendi. Perfeito, obrigado. Bom, Amanda e Mainara, né? Acho que foi a Amanda que levantou primeiro a mão. Você quer falar alguma coisa, Amanda? Não, professor, desculpa, eu esqueci de abaixar. Tá bom. Mainara, pode ficar à vontade. Professor, é só uma informação, caso não saibam, né? Quando você vai numa delegacia e você está sendo atendida, independente se for um agente tipo, o delegado, qualquer funcionário público que esteja lá, se ele cometer um crime contra você dentro da delegacia, você pode ir na corregedoria dele. Sim. Ou no Ministério Público. É importante frisar isso, porque eles não são os donos da verdade, eles não podem fazer o que eles bem entendem que eles dizem. Então, Amanda, se você não fez isso, ou se você se sentir vontade para fazer, é importante. Porque assim como ele te assediou, ele vai assediar outras mulheres. Sim, a questão, amiga, é que, tipo assim, você está numa situação muito constrangedora, porque você sofreu uma agressão, você está ali numa delegacia onde você não gostaria de estar, né? A gente não quer passar por isso. E tu chega lá e tu sofres, então, tipo assim, cara, tu sai dali desacreditada, tu vai correr para onde? É mais ou menos isso. Eu sei sim que eu poderia ter ido, eu sei que eu poderia ter buscado os meus direitos, só que não estou desmerecendo o que você está falando, mas é uma questão muito pessoal, só quem passa para saber, entendeu? E assim, o momento que eu estava, e sem falar que era uma questão de pandemia, quando eu fui fazer o corpo de delito, nem queriam me atender, porque como eu não tinha ido dentro das 24 horas, eles já não consideravam mais fragante, então ele só estava atendendo fragante, enfim. Foi uma série de fatores que não me permitiram tomar essas providências, entendeu?
Mas o erro já foi desde o início deles terem atendido você lá, porque você deveria ter ido para uma delegacia especializada em atendimento às mulheres. A nossa lei fala que nós temos que ser, como nós somos, qualquer tipo de violência doméstica familiar, se for nesse âmbito, você tem que ser atendida especialmente e especificamente por funcionários do sexo feminino, entendeu? Mas eu compreendo, sim, com certeza. Gente, e aí nós precisamos entender, né, que existe também um contexto por trás de tudo, né? A gente tem que entender que sempre, no caso da Amanda, né, a mulher que passa por essa situação, ela está disposta naquele momento de dor a ir, né? Não, vou lá denunciar, a procurar e tudo mais. Eu sei que a gente deveria fazer isso, mas temos as nossas fragilidades, né? Meninas, eu queria fazer uma última pergunta a vocês. Alguém tem mais alguma dúvida ou alguém quer acrescentar mais alguma coisa na nossa discussão, sim ou não? Não, professor. Não. Para mim tá tudo ok. Tá bom. Então, olha só, gente, aqui no relógio são 10h15. Eu vou encerrar com vocês. Queria agradecer pelo fato de todo mundo aqui ter participado, falado, comentado, né? Eu acho que é muito importante sobre isso. Para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês. E queria dedicar uma boa noite e até a semana que vem. Tá bom? Professor, acho um absurdo a sua aula ser só uma vez na semana. Boa noite, professor. Obrigada. A aula foi muito boa. Gente, olha, vou dizer uma coisa para vocês. É um segredo, tá? Vai ficar só entre a gente. Quinta-feira que vem, a minha esposa estava falando assim, amor, você vai dar aula quinta-feira que vem? Eu falei, eu vou, porque eu só tenho um encontro por semana, né, com o pessoal da noite, porque quinta-feira que vem é meu aniversário, né? Aí ela falou assim, mas você vai dar aula? Eu falei, eu tenho que dar aula, a gente só tem um encontro, e nossos encontros são muito produtivos, né? Então, se quinta-feira que vem a gente vai estar junto novamente, eu sei que às vezes a gente quer um pouco mais de tempo, né, de mais encontros para a gente discutir, mas quem sabe em algum momento futuro a gente não retoma nossas discussões, né? Então, gente, um grande abraço. Isso a gente libera, não tem problema não, é aniversário. Não, eu tô brincando que eu sei que não depende de nós, mas por nós eu tenho certeza. Preparar aquele churrasco, entendeu? Né? Eu gosto de preparar. Tá vendo só? Agora tem bolinho e tal. Com essa pandemia a gente fica, né, tão limitado. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Ano passado, a minha esposa ela faz aniversário em junho, né? E a gente foi passar o ano fora, a gente voltou a ter aniversário. E aí, quando chegou abril, estava a pandemia, né? Não consegui fazer aniversário. Mas esse ano, em janeiro, a gente tinha dado uma folga. Eu fiz de novo o aniversário em abril de novo. Eu já tô há 2 anos querendo fazer aniversário e não consigo. Mas tudo bem, faz parte. Então, gente, boa noite. Fiquem com Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite, meninas.